Então, estamos iniciando na gravação da nossa aula do dia 20 de novembro. Dia da? Escreve aí para me saber se estão antenados. Dia da? Dou-lhe uma. Mais com C. Duas palavras. Isso, Tarcísio e Ana Clara. Dia da consciência negra. Dia para a gente parar e refletir sobre isso. E aí, quando a gente para refletir, acontece o que aconteceu lá no Carrefour, não sei se vocês viram, acho que do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Uma coisa horrorosa. Logo no dia que... Dia não, acho que foi ontem, né? Não foi ontem, Risa? Acho que sim. Coisa horrorosa. Por muito menos, entre aspas, do que isso, lá fora se protesta para tudo, para trânsito, para tudo. Aqui é uma passividade em pessoa. Mas tudo bem, né? Tudo bem, entre aspas, a gente vai levando e vai tentando com as nossas lutas. O que não podemos é ignorar fatos como esses, né? Porque acontece todo dia, toda hora, ao nosso redor, com muitos, inclusive dos nossos entes queridos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar antenado e lutar sempre. Faça sempre o que é certo. Todo mundo é igual. Quando você vai, apaga, no apagar das luzes, entre aspas, ou seja, quando chega a hora de você partir dessa para melhor, todo mundo igual. Então, cor da pele, raça, sua opção sexual, isso daí, gente, não, pelo amor de Deus, que século nós estamos? Parece os bárbaros, parece que você está na história lá atrás, naquelas lutas onde se cortava a cabeça, né, para mostrar de exemplo. Então, assim, são coisas que a gente tem que passar. Quem ainda está nessa, ó, sinceramente, precisa de um tratamento. Para mim, isso é tratamento psicológico, porque é doente. Ok? Então, só um desabafo aí para falar do dia de hoje, né? Que é todo dia, né? A consciência tem que estar todo dia, que é uma coisa que está dentro da gente. E vamos lá. Nós vamos começar a nossa parte, que é carro-chefe, infelizmente vem agora no final do ano, mas além da estatística, é um carro-chefe do segundo ano em álgebra, que é o análise combinatória. Análise combinatória é muito importante para a gente, porque ela vai falar da matemática do dia a dia, a matemática das nossas coisas do cotidiano, coisas diárias, do tipo jogar na Mega Sena, você escolher uma combinação de roupa na hora de se vestir, você fazer um pedido quando você tem várias opções no cardápio para escolher, você escolher uma senha que seja uma senha de proteção, seja onde for no banco ou coisa parecida. Tudo isso aqui envolve análise combinatória, é o que vocês vão ver agora. E é uma matéria, gente, que é muito fácil, porque é continha boba de multiplicação e divisão no máximo quando você joga na fórmula. Então, assim, você tem que presta atenção no que o problema está pedindo, porque a maior dificuldade dos alunos, quando você vai fazer uma questão de análise combinatória, é a interpretação. Lembra do sistema linear? Estava na dúvida de montar uma equação, você tinha que interpretar. Aqui, você não precisa montar uma equação, porque a equação está pronta praticamente, porque não, ela é um problema. O que você precisa fazer é ler o problema e montar a sua conta. Certo? Então, vamos lá. Por que princípio de contagem? Porque a análise combinatória ela se divide em princípio fundamental da contagem, as continhas básicas, só somar ou só multiplicar, coisa boa, vocês vão ver daqui a pouco. Permutação, que é quando eu troco elementos de lugar. Eu quero saber quantos números eu consigo formar com os números pares menores que 4. De 2 algarismos, é permutação. De 3 algarismos, mesma coisa. Coisas desse tipo. Depois, vocês vão ver combinação, quando eu tenho que montar grupos. Eu quero cair demais no Enem. Eu quero formar grupos de 4 alunos, dos 30 exemplos, tá? Dos 30 da segunda série para fazer um trabalho. De quantas maneiras eu posso formar esse grupo? O grupo pode ser Fernanda, Ana Clara e Lisa.
Presta atenção, hein? Fernanda, Ana Clara, Risa e Elisa. 4 pessoas no grupo. Só tem essa maneira de fazer esse grupo? Digita aí para mim. Dou-lhe uma? Não, muito bem, Pedro. Não, tem várias e vocês vão aprender quantas, certo? Mas essa é sendo nos próximos capítulos. Bom, e aí a gente tem aqui um exemplo na sua apostila. Todo mundo nesse exemplo aí, que eu vou só comentar, coisa rápida. Ele começa na página 29, só para a gente saber a diferença de uma coisa e da outra. Na página 29, quem pode ler para a gente é na cantina da academia, o exemplo. Quem está com o microfone aí bom e pode ler para a gente matar a saudade da voz. Bora, gente, que o tempo está passando e urge. 57. Ninguém vai me ajudar? Vocês são muito egoístas, hein? Eu posso ler. Isso é o quê? Meu amor, por isso que eu te amo. Na cantina de uma academia, podem-se montar sanduíches. Para isso, existem algumas opções. Leia as opções também de baixo? Pode. Tamanho do pão, pequeno e grande. Tipo do pão, integral, centeio e branco. Recheio, frango, peito de peru, atum, presunto. Recheios acompanham salada. De quantas maneiras uma pessoa pode montar um sanduíche escolhendo o tamanho do pão, o tipo do pão e o recheio? Excelente, Risa. Brigadão, amore. Olha só. Aqui eu tenho um exemplo do princípio fundamental da contagem simples. Agora eu tenho que interpretar. Tarcísio, quando você vai montar o seu sanduíche, quantos tipos de pães você tem? Tarcísio? Pedro, você, Pedro? 3, Tarcísio, isso aí. Eu tenho 3 tipos de pães. Eu posso fazer o meu pão centeio ou branco. Ótimo. Além disso, eu tenho o tamanho. O tamanho, vê? O tamanho do pão. O tamanho pode ser pequeno ou grande, ok? E o recheio, são quantos tipos de recheios? 1, 2, 3, 4. 4 tipos de recheios. Agora, presta atenção na pergunta fatídica que agora que venha. A pergunta que eu vou fazer é que determina a conta que leva no seu probleminha, certo? Esse sanduíche, presta atenção, quando você vai montar o seu sanduíche, você vai colocar todos os ingredientes? Pensa na lógica da coisa. Não. Eu vou fazer um sanduíche com pão pequeno e grande ao mesmo tempo? É pequeno e grande ao mesmo tempo? Também não, certo? É disso que eu estou falando, Elisa. Assim, ó, ingredientes que eu falo é no sentido total do que ele me deu de opções. Falei até a palavra errada, vamos falar ingredientes, falar opções. Eu vou usar todas essas opções? Mas beleza, Lili, muito boa sua participação, porque sinaliza de que ela está na aula. Excelente. Não, eu vou ter que... Quais as possibilidades que eu tenho para montar esse sanduíche? Ó? E aí ele vai dando aqui minhas possibilidades, certo? Então eu tenho a opção do tamanho do pão, que são 2, do tipo, que são 3, e ele fez aqui, ó, as conexões com cada um, na hora de fazer a montagem desse sanduíche, beleza? Enfim, para eu escolher então o meu sanduíche, eu vou ter... Agora é que são elas, a que eu comecei. O que seria, então, esse 2 vezes 3 vezes 4, que eu usei lá como exemplo para explicar o que é ler uma questão matemática? Esse 2 vem da onde? 2 o quê? Digita aí para mim. O tamanho do pão, isso aí, Pedro e Tarcísio. Então, eu tenho dois tipos de pães, pequeno e grande. Depois eu tenho 3. Escolhi o pão e tenho 2 opções para escolher o tamanho do pão. Tá aqui. Depois eu tenho, vou escolher agora, aqui, ó, o tipo de pão. Já escolhi o pão. Então, lá no Subway é meio assim, né? Agora eu vou escolher o tipo. O tipo do pão, eu tenho 3 opções que ele me deu. E depois o recheio, que tem 4 opções. Beleza?
Quando o seu sanduíche tem uma só, ou seja, um tamanho, um tipo, um recheio, você multiplica as opções. Por quê? Porque eu vou ter 24 sanduíches diferentes. Por isso o nome do princípio fundamental da contagem. Entenderam? Se eu sair contando essa gama de opções aqui, como se fosse aquela árvore de opções que se monta lá na genética, quando você pega essa ramificação aqui de diagramação aí do esqueminha e faz as continhas, se você somar isso tudo aqui, ó, você vai ter 24 opções também. Entenderam? Por que multiplicou? Digita aí quem entendeu. Por que multiplicou? Dou-lhe uma. Fazer a contagem de quantos sanduíches pode fazer. Aí eu não podia somar não, Aninha? Ao invés de multiplicar. 4. Por que não? Porque são opções. Eu tenho 2 tipos de pães, tamanho de pão, tipo de pão são 3 e o recheio são 4. Beleza? Isso aí. Então, gente, aí eu tenho que, toda vez que eu tiver determinado, se existem X maneiras de tomar uma decisão, que decisão? Montar o nosso pão, que é o exemplo aqui, né? Para cada uma delas, y de se tomar a decisão D2, quer dizer, eu estou fazendo o meu tamanho do pão, tipo de pão, sempre que isso acontecer, na hora de escolher o sanduíche final, que é o produto dessas escolhas aí, você vai ter que multiplicar suas opções. Bernardo, mais de um recheio, ele me deu aqui, ó, recheio, só as 4 opções. Não falou nada de mais de um recheio. Se ele falar, sim, mas aqui ele não fala, tá, Bernardo? Então, eu tenho 24 opções. O meu pão, se olhar a minha, Bernardo, cada um pegou cada um, tá bom? Só se ele fala. Mais lá para frente, na matéria, ele vai falar. Mas valeu aí a sua observação, Bernardo. Agora, vamos tentar montar esse aí, que ele fala das cores, ó. Você tem verde, vermelho, azul e amarelo, certo? 4 cores. De quantas maneiras, já caiu até no Enem uma bobeira dessa, hein? De quantas maneiras eu posso pintar uma bandeira de 5 listras, como essa que está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, sendo que cada seja diferente da sua adjacente. O que é adjacente? Digita aí para mim. Adjacente, o que é? Dou-lhe uma. Do Risa. Muito bem, Tarcísio. Excelente. Então, adjacente está do ladinho, não pode ser a mesma do lado. Então, presta atenção. Pedro, você não tem 5 cores, Pedro. Presta atenção, lê primeiro. Eu vou começar a pintar minha bandeira, hein? Todo mundo está acompanhando o meu cursor? Digita aí. Ok, Fernandinha, Aninha, ótimo. Danilo, quantas cores eu posso começar? Eu tenho para escolher e começar a pintar minha bandeira, Danilo? Digita aí. Danilo, 4. Por exemplo, Danilo, posso começar pintando de preto? Igual da Alemanha? Danilo, posso, né? Preto. Não, Danilo. Danilo, por que não? Por que não pode preto? Quem sabe? Danilo está demorando muito, quem sabe? Conexão de Rio Novo até aqui está longa. Por que eu não posso começar pintando de preto? Muito bem, eu não tenho essa opção. Se eu não tenho essa opção, a pessoa está querendo me pegar. Está me trollando, né, professora? Isso aí, não tem preto. Então, eu tenho que usar o que ele me deu. Ele me deu verde, vermelho, azul e amarelo. 4 opções. Então, aqui eu tenho 4 opções para escolher, certo? Vou pintar e escolher verde, porque eu adoro verde. Escolhi o verde, vou pintar o outro lado agora. A segunda coluna. Posso pintar de verde? Quantas opções eu tenho?
Então, eu tenho 4 na primeira. Segunda, por que 3? Porque já usei o... Isso, Fernandica, eu já usei o verde, isso, Aninha. Eu já usei o verde, não posso mais usar. Não pode repetir, Paulinho. Muito bem. Então, não dá. Beleza. E agora? Quantas opções eu tenho para pintar do que eu quis agora amarelo, por exemplo? 3 de novo. Por que 3 de novo? Porque das 4, eu vou tirar quem? Isso, Pedro. Eu vou tirar a que eu pintei aqui agora, do lado. Certo? E assim sucessivamente. Certo? Ops. E assim sucessivamente. Aqui ele me deu um exemplo, como a bandeira pode ficar, ótimo também. É uma outra maneira de pintar essa bandeira. Certo? Só que, na hora que você está calculando o princípio fundamental da contagem, você está colocando todas as possibilidades. E aí a apostila vai mostrando para vocês. Todas as possibilidades. Traduzindo, você tem 324 maneiras de pintar essa bandeira. Beleza? Entenderam isso? Outra maneira, o princípio fundamental da contagem, a resolução pelo princípio fundamental da contagem, só multiplicando, que são as opções que você tem. Ok? Entendeu bonitinho? Então agora pega o lápis aí que nós vamos botar a mão na massa, hein? Mas é muito tranquilo. Agora olha só. Considere os algarismos 1, 2, 3, 5 e 8. Dentro dessa gama de números aqui, tem números pares e números ímpares, certo? Deixa só eu admitir o Guilherme. Então, vamos lá. Então, vamos lá, Naninha. Quantos números com 3 algarismos podem ser formados com eles? Presta atenção, gente. Mão na massa, hein? Eu quero números de 3 algarismos. Coloca aqui. Os 5 primeiros vão pontuar. Coloca para mim exemplos de números quaisquer. Esquece o exercício de 3 algarismos. Dou-lhe qualquer número de 3 algarismos que venha na sua cabeça. Pedro, Tarcísio, Risa, Fernanda e Paulinho. Professora, você nunca anota o meu. Fica ligada. Eu falei, você tem que digitar isso, não já é. Mas eu vou salvar meu chat, depois eu vejo o que a gente faz para aproveitar vocês. Marquinhos, número de 3 algarismos não pode ter vírgula no meio, não, amor. Certo? Então, voltando aqui. Ótimo, já entenderam o que é um número de 3 algarismos, certo? Beleza, só que agora a gente tem que usar somente esses números aí. Presta atenção na minha conta, hein? Minha conta é 5, 1, 2, 3, 4, 5 números, vezes 5, vezes 5. Exatamente assim que faz. Igual vocês explicando trabalho. Por quê? Porque a Sandra botou esse 5 vezes 5 vezes 5. Da onde que ela tirou isso? Da apostila? Não, não tem na apostila. Nem na minha tem isso. Nem precisa, né? Muito fácil. Três números apenas e tem 5 números com 5 possibilidades. Pode repetir os algarismos. Não falou nada, Tarcísio. Se ele não falou nada, bora repetir. 3 escolhas. Em cada uma das escolhas possuímos 5 opções. Exatamente isso. Fernandica, Tarcísio e Pedro estão todos 3 corretos. Podem ler. Ah, não. O Pedro mandou no privado. Pedro, compartilha a sua. Copia e cola aí, compartilha. É exatamente isso mesmo. Ou seja, vou começar a fazer meu número, tá? Lá na sala de aula, eu costumo colocar uns tracinhos assim para a gente fazer em cima, porque aí fica mais fácil você entender. Esse primeiro número aqui que a gente coloca, ele é o número da centena, certo? Centena, dezena e unidade. Por exemplo, presta atenção, agora eu vou no chat que eu quero a participação de vocês, hein? Deixa eu pegar aqui quem não falou nada ainda, para ver se salva, né, no dia de hoje. Deixa eu colocar meu chat mais aqui, que eu quero ver a Juripoca. Alice, está me ouvindo?
Alice. Alice saiu, correu. Eric, tá me ouvindo? Eric, dou-lhe uma. Eric, fala para mim se eu posso ter, dentro desses 125 números aí calculados, eu posso ter o número 533, Eric, como um deles? Um dos 125 números pode ser o 533? Eric. Por que, Eric? 533. 533 é exemplo do 125? Primeiro porque nas opções tem o número 5 e 3, que isso aí, Eric, que o programa me deu. Segundo, que tem 3 algarismos. Terceiro, que pode repetir. Então, problema nenhum, pode tranquilamente. Beleza? Gabi, tá me ouvindo? Gabi, dou-lhe uma. Gabi, dá um exemplo para mim de um número que não poderia, de jeito nenhum, entrar aí. Por favor. Yasmin, dá um número que não poderia. Por quê, Gabi? Yasmin, está ouvindo? Yasmin, por quê? Isso, Gabi, pode ser. Yasmin, ótimo. Yasmin, excelente. Isso mesmo. Todos os dois, né, Yasmin? Nenhum deles tem. Um número de 2 algarismos, Guilherme. Poderia estar aí, Guilherme, um número de 2 algarismos? Sim ou não? Não, Guilherme, o número de 2 algarismos poderia ser exemplo desse exercício, Luísa? O que tu achas, Luísa? Não, não poderia, Guilherme, isso mesmo, porque ele pede de 3 algarismos. Entenderam o exercício? Posso passar para outro? Tá rápido, tá tranquilo? Bem leve, né, gente? Bem tranquilo mesmo, ótimo. Então, agora na letra B, hein? Na letra B, olha o que ele fala. Letra B. O que mudou, Bernardo? O que mudou, Bernardo? Fácil, Paulinho, também acho. Eu acho muito fácil. Bernardo, não tá aí, não? O que mudou na letra B, galera? Agora, ele apareceu uma palavra nova aqui. Que palavra é essa? Distintos. Distinto é que não se repete e são 4 algarismos. Beleza? Então, agora não serve mais você repetir os números. Se eu não posso repetir os números, vou fazer do mesmo jeitinho, ó. 1, 2, 3, 4 espaços para você escrever. Então, eu tenho quantos números no total disponíveis na questão? Considere os algarismos 1, 2, 3, 5 e 8. 5. Então, eu tenho 5 opções para ser o meu primeiro número, vezes primeiro algarismo, vezes a unidade de milhar, vou partir para centena. Quantas eu tenho? Opções. 1 eu já usei. Sobraram 4 para o segundo lugar. Muito bem, Lisa. Exceto todos, exceto o anterior, certinho. Pedro e Fernanda. 4 para centena, estou na dezena agora. Tem quantas opções já que não pode repetir? 3, Tarcísio, isso aí. E o último, 2. 5, 4, 3, 2. Esse 5, esse 4, esse 3, esse 2 é a minha quantidade de números disponíveis. Tem nada a ver com a conta, a opção que ele me deu, porque na hora que a gente está explicando isso em sala de aula, muita gente confunde, fala assim, uai, mas não tem um 4 aqui no meio, tá longe esse que está pensando nisso. Por quê? Porque não tem nada a ver, esses números aqui são as opções, os números que podem configurar na resposta, e isso aqui é as quantidades desses números. Tudo bem nesse entendimento? Então, 5 vezes 4, 20, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 2... Ops, me perdi todo aqui, né? 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4, 12, vezes 5, 10. 128
opções de quê? De números, vai sem acento mesmo, de 4 algarismos, utilizando quem? 1, 2, 3, 5 e 8. 8. Foi? Entrou aí na cachola, no seu cérebro lindo? 120 possibilidades de números de 4 algarismos, utilizando 1, 2, 3, 5 e 8. Muito fácil, né, Guilherme? Agora vamos lá, hein? Vamos aprofundar o negócio, porque vocês são nerds. Esse negócio de ficar muito facinho assim não combina com vocês. Matheus, considere agora que dispomos dos algarismos 0, 1, 2, 3, 5 e 8. Presta atenção que agora eu vou pegar vocês. Quantos números de 1, 2, 3, 4, 5 algarismos eu consigo formar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 números de opções a gente tem. E aí? Primeiro algarismo aqui, quantas opções eu tenho para ser o primeiro número? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6? Mentira, são 5. Muito bem, Risa. Risa vai explicar por que ela pensou 5. Matheus também. Por que vocês pensaram 5? O que vocês fizeram para ter 5? Paulinho arrasou. O 0 não conta, Elisa também. Senão a Elisa vai falar, porque tinha certíssimo que os dois falaram. Como que o número 128 tem quantos algarismos? Digita aí, quem está ligado na aula. 3, ótimo, Risa. E o número 0, 128? Existe? Eu vou falar assim, hoje é o dia 020 do mês. Existe isso? Não. Então, 0 à esquerda, ele conta? Isso, então aqui é a mesma coisa. Eu não posso começar um número com 0 e falar que ele tem 5 algarismos. Então, tira o 0 fora, mas não pode repetir, certo? Se não pode repetir, quantos números eu tenho na minha segunda casa aqui, da esquerda para a direita? E agora, qual a conta? Tarcísio, 5 por quê? Por que você pensou em 5? Tarcísio, por que 5? Vocês vão explicar, Naninha. Entendeu, né, Naninha? Porque agora eu uso o 0. Isso, Tarcísio. É isso que você entendeu, Naninha? Porque agora entra o 0. Por que 5 e não 6? Na segunda opção aqui de números. Por que aqui nesse número aqui não pode ter 6 opções? Porque é distinto e a gente já usou 1 para ser o primeiro. Ah, esses meninos são demais, misericórdia. E da próxima agora? O terceiro algarismo que eu vou montar, eu tenho quantas opções para escolher? 4, Tarcísio está sabendo tudo, vai dar a próxima aula para mim, vou ficar quietinha só olhando. 4, muito bem, Elisa. Matheus, por quê? De onde esses meninos tiraram esse 4 aqui na terceira opção? Por que eles eliminaram os outros 2? Matheus. Eric, por que, Eric? Gente, para digitar. Eu só sei se você está aí se você estiver digitando, senão para mim você faltou. Isso, Matheus, que não pode repetir. Então, moral da história, 5, 4, 3, 2 e 1. É 5, 4, 3, 2, 1 ou não? Coloca a sua continha aí para mim, como ficaria. Não, né, Fernanda? Porque eu só tenho 5 algarismos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 opções para algarismos. Fazendo essa continha aí, faz as contas aí rapidinho e fala para mim quanto deu. Letra B. R$ 240? Ah, sim, Luísa, sim. Mas se eu tivesse mais números aqui, né, aí importaria. Entendeu, Lu? O 1 vai ser elemento neutro da multiplicação, por isso que o Luiz está falando que não tem nada a ver, certo? Então, ficou 5 vezes 4, 20, 2 vezes 5, 10.
Dá 240? Só a Fernanda está fazendo a conta? Isso, Fernandinha, pode fazer direito que eu estou esperando para te avaliar, porque ninguém está fazendo conta, só esperando você fazer para poder colar. Ah, Nalanda, muito bem, isso aí. Beleza. Esse povo, hein, é uma PRI que nunca vi. 600 opções ou possibilidades, como disse Pedro. De quê? De números com 5 algarismos distintos, utilizando 0, 1, 2, 3, 5 e 8. Certinho? Pessoal, na letra B, vou só fazer a B e deixar o resto para vocês, tá? Vai encerrar agora, daqui a pouco. Na letra B, hein? Rapidex. Quantos números múltiplos de 10 com 4 algarismos a gente pode formar utilizando esses aí? Múltiplo de 10 é o quê? 1, 2, 3, 4. O que é um múltiplo de 10? Responde aí para mim. O que é um múltiplo de 10? Paulinho, se você está respondendo o resultado, não é não. Na letra B, não. É verdade. Mas o que é um número múltiplo de 10? Dividido por 10. Ou seja, traduzindo, Pedro, como você falou, pensar nas unidades. A minha unidade sempre vai ter que ser quem? Pedro. A minha unidade desse número aí sempre vai ter que ser 0, porque o número múltiplo de 10 são todos números terminados com 0, como o Pedro falou. Se tem que terminar em 0, presta atenção, galera. Você tem qualquer que você coloque ali, sempre no final você vai ter só uma opção. Qual a opção? O número 0. Tudo bem? Acompanhar isso? Para quem tá doido para sair da aula aí, que já deu 11h20, se liga que eu tô com um cisco novo. Eu expiro a hora que eu quiser, tá? Pode ficar ligadinho aí, quietinho. É um teste que nós estamos fazendo. Isso, Natália. Esse 1 aqui, Eric, é de quê? Vamos ver se está ligado. Alice está na aula? Yasmin, esse 1 é de quê? Tem número 1 lá em cima? É daquele número 1 lá de cima? Desse número 1 aqui, ó? É disso? Guilherme, ninguém sabe? Esse 1 é de quê? Só Pedro? De uma opção, Fernanda e Ana Clara, Naninha. Isso, Paulo, única opção que é o 0. Paulinho já entendeu a aula todinha, já a análise combinatória toda. Certinho. Agora, e os outros? Os outros são múltiplos de 10. Tem 4 algarismos aqui para colocar na minha conta. Que conta eu tenho que fazer se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções e já usei uma que é o 0? Quantos números eu vou ter para ser a minha unidade de milhar? Olha aí. 5. Não, Pedrinho, é princípio fundamental da contagem. 5 para ser o primeiro e para ser o segundo, já que é distintos. Mas ele não falou nada de distinto, hein? Olha aí na letra B. Quantos números múltiplos de 10 com 4 algarismos? 4 algarismos só. Moral da história, então, 5 vezes? 5 vezes? Eric. 5. Eric apareceu, que bom. Eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 vezes 6. Uai, por que 6? Por que 6, profs? Ei, professores, por que 6? Sim, senhor, 6. Você não tinha entendido a matéria toda? Vai lá agora, por que 6? Porque pode ser qualquer dos 6, inclusive o 0. Muito bem, é isso aí. Certíssimo. Então, a minha conta fica assim. Ops. Vezes 1. 5 para o primeiro. Mas olha só, você colocou 5 no primeiro, mas então no primeiro não podia ser 6, não? Ah, Paulinho lindo. Por que nós não botamos 6 no primeiro, já que tem 6 opções?
Né, Fernanda? E pode repetir? Ah, porque não pode começar com zero. Isso, galera. Ah, não pode começar com zero. Ótimo. Então, 5 porque não pode começar com zero. 6 porque a gente pode usar todos os números. Aqui também 6 porque pode usar todos os números. E aqui 1 porque só posso usar o... Para encerrar. O... E dormir. Zero. Ótimo. Isso aí. Arrasaram vocês, hein? Aninha, Pedro, Fernanda e Paulinho arrasaram na aula hoje. Certinho. 6 vezes 5, 30, 3 vezes 6, 18. Assim, 180 números de 4 algarismos múltiplos de 10. Utilizando esses aí. Beleza, galera? Então, fechou. Bom final de semana. Juízo. Próxima aula a gente retoma isso daí e aprofunda com o exercício. Mas eu vou fazer com vocês. Não vai ter tarefa até semana que vem. Descanso. Bom final de semana, hein? Beijos, queridos. Se cuidem, fiquem em paz, pelo amor de Deus.